cada máquina tem um pezinho de máquina. E a diferença da margem de costura vai ser exatamente o teu pezinho de máquina. Então, por que que eu não gosto? Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu gosto de ensinar minhas alunas a terem a liberdade de entenderem e conseguirem evoluir sozinhas. Meu objetivo é que todas vocês consigam evoluir no patchwork, no quilt e na costura criativa sem precisar ficar dependendo de mais ninguém. O que eu ensino às minhas alunas no curso e para a vida é elas conseguirem se libertar. A partir do momento que você entende não só o quilting fácil, mas entende todo o conceito do patchwork, de confecção de bolsa, a hora que você bate o olho numa peça, você consegue fazer. Você está livre, você não vai mais precisar comprar moldes, você não vai mais precisar comprar réguas, você não vai precisar comprar mais nada. Você entendeu. Uma hora que você entende, você está livre para criar. E essa liberdade, gente, ela dá asas para vocês. Dá asas, dá liberdade para vocês criarem o que vocês quiserem, não dependerem mais de ninguém. Por isso que eu normalmente passo uma medida aproximada, mas normalmente eu ensino a aluna o porquê daquela medida, o porquê que eu passei 12 centímetros e não 12,5, não 13 ou não tantas polegadas, ou porquê que quando eu quero usar em polegadas eu uso em polegadas e daí não tem como converter. Eu tento explicar para as alunas isso para poder realmente dar essa liberdade. Por que que esse tecido aqui eu falei que era 22? E não passei a medida exata, você vai refilar ele. Por que eu não passei a medida exata? Porque vai depender do tamanho de pé de máquina que você fizer esta junção aqui. Na verdade, o que você tem que entender é que você vai começar com 12 por 12 e vai costurar um no outro, levando em consideração o seu pezinho de máquina. Combinado? Depois que você costurar um no outro, você vai medir a distância que deu deste retângulo que você costurou. E daí este retângulo aqui, ele tem que ser os mesmos 12 centímetros que tinham nesses dois aqui, que vai ser esses daqui. E essa parte aqui, no meu caso, deu um pouquinho menos do que 22. Então, eu cortei com 22 centímetros para encaixar pelo meu pezinho de máquina. Então, ele vai ficar com a mesma medida que tinha aqui. E a hora que eu costurar, ele fica um quadrado perfeito. E como eu disse que tecido anda para todo mundo, daí a gente faz o ajuste, a gente vai esquadrar. Para este quadrado perfeito estar com este ângulo bem no meio e este ângulo aqui, ó, se eu estivesse prolongando, pegasse essa linha aqui e esticasse ela aqui para cima, ela estaria exatamente no centro desse bloco. Isso é esquadrar um bloco, deixar ele retinho. O ângulo das costuras, ele tem que estar certinho com o ângulo de fora. Bia, isso é regra para o teu trabalho ficar parecendo que ele está reto. Quando você olha de longe, não parecer que você está com um monte de... Ó, você olha de longe, você vê que além de, quando você chega perto, todas as costurinhas, e na verdade o encontro de costura desse bloco é só bem no centro de cada bloquinho, ó. Quando eu junto cada 4 bloquinhos, aqui tem, aqui tem encontro de costura também, e aqui também, ó. E se você chegar perto, todos os encontros de costura, eles estão batendo certinho. Há umas lives atrás eu falei que nos Estados Unidos eles têm 2 linhagens de artesãs. As artesãs que casam as costuras, que se preocupam em casar certinho os pontos, e as artesãs que não estão nem aí. São 2 linhagens bem fortes mesmo. Você vai para feiras, exposições e tem lá, você vê os patchworks tudo nada encaixando, não é nada encaixando, é que dá uma diferença e elas não ligam, elas não se importam com isso. Então tem 2 linhagens, tem as linhagens que se importam e tem a linhagem que não se importa. É característico ter essas 2 linhagens no patchwork americano. Eu particularmente acho que se você vai fazer um trabalho, que a ideia é, quase derrubei, que a ideia é os blocos se encontrarem, não faz sentido para mim se eu for costurar errado e eles não vão se encontrar. Para mim não faz sentido isso, eu não consigo entender como é que pode ser isso. Então, se eu quero que os meus blocos, se eu não quero ter que me preocupar com o encontro perfeito das costuras num bloco de patchwork, eu vou procurar fazer um bloco onde não exista encontro de costura. Existem vários blocos que as costuras nunca se encontram, porque não é o objetivo daquele bloco as costuras se encontrarem. Mas se eu escolher fazer um bloco onde a característica daquele bloco é ter encaixe de costuras perfeitos, as minhas costuras, no meu entender, tem que casar perfeitamente. Não tem essa história de não casar, não.
E eu sempre falo para as minhas alunas que tem 3 coisinhas que são fundamentais para um bloco casar. Primeiro, aliás, não é nem para um bloco casar, é para uma peça dar certo. A primeira coisa é você cortar o tecido certo. Então, se eu estou dizendo que você tem que cortar 12 centímetros por 12 centímetros deste e deste, é 12 por 12. Você pode até querer mudar essa medida e cortar 12,5 por 12,5. Mas daí você vai cortar 12,5 por 12,5 nesse, 12,5 por 12,5 nesse, vai costurar e vai cortar 12,5 pela medida que deu. Se você quiser cortar 13 por 13, 13 por 13, 13 por 13, costura, corta este retângulo de 13 centímetros e vai ver quanto que deu essa costura aqui, dos dois emendados, para fazer 13 pela essa medida. Se você quiser fazer 15 por 15, 15 por 15, costura. Este daqui você vai cortar uma faixa de 15 centímetros, vai ver quanto que ficou a medida desses dois costurados, depois que você costurou o de 15 e o de 15, quanto que ficou? Vai ter ficado uma medida X, digamos que seja 30, não vai ser, né? Porque 15 por 15 vai ter mais de costura, mas digamos que fosse 28, tá? Costurado 15 por 15 deu 28, digamos assim que você usou um pé de máquina bem grandão. Então este daqui você vai cortar 15 por 28. Então entende que você não precisa ficar presa à minha medida, mas você precisa entender o porquê dessa medida, aonde que essa medida pode variar. Ela pode variar no tamanho do bloco. Eu posso fazer um bloco de 10 por 10, eu passei 12 por 12, se você quiser fazer um 10 por 10, 8 por 8, pode. Então você vai cortar 8 por 8, 8 por 8. Por quê? Porque neste projeto esses dois blocos eles são exatamente iguais. Então você vai escolher a sua medida, vai cortar e vai costurar um bloquinho no outro. A partir dali, este retângulo tem que ser cortado com a mesma medida que você cortou esse bloquinho. Então, se você cortou 15 por 15, o retângulo vai ser uma faixa de 15 centímetros, uma faixa de 10 centímetros se você cortou com 10, uma faixa de 8 centímetros se você cortou com 8. Deu para entender, meninas, o princípio do bloco? E daí, como que você vai fazer a largura dele? Você sabe que ele tem que ter a medida que você tinha estipulado inicialmente, mas e a largura? Depois que você costurar um no outro, você vai medir o tamanho que ficou e vai ver, cortar a mesma largura para esse daqui. E daí é só emendar o retângulo nesta confecção que você fez dos dois bloquinhos. Então vamos lá. Uma das coisas para o teu projeto dar certo é você estar com a sua medida precisa. Mas não adianta nada você estar com a medida precisa se você não entender o conceito do bloco. Então primeiro você tem que ter um projeto em mãos e o projeto ser um projeto bem feito. Nesse caso aqui o projeto o que que é? O nosso bloco ele é composto por 2 quadrados e um retângulo. O retângulo ele tem que ser da mesma largura dos quadrados, ou seja, essa distância aqui vai ser a mesma distância aqui e a mesmo comprimento ou largura, tanto faz, ou altura, mas essa distância é a mesma que essa e depois essa distância é a mesma distância que essa. Então esse é o teu projeto. Daí do projeto você vai com as medidas. Quando você tem as medidas, o segundo ponto importante é você ter um corte preciso. Não importa se você está cortando com cortador circular, com tesoura, não importa. O importante é que você vá lá, meça direitinho, tem que ter 12 por 12, você vai cortar 12 por 12. Cortou e vai lá e vai medir se ele realmente está com 12 por 12. Ele não pode estar um lado 12 e o outro lado 11,5. Um lado 12 e o outro 12 e um pouquinho. Não, ele é 12 por 12, é 12 por 12 que você vai cortar. Ou se você estiver adaptando para uma outra medida também pode. Ok, você tem um projeto bom, você tem o corte perfeito. Qual que é a terceira etapa que você tem que ter para o teu projeto ficar maravilhoso? Uma costura reta. Você tem que fazer uma costura simétrica. Não adianta você começar a costurar alinhando certinho aqui e de repente você dá uma desviadinha assim e dá uma entortada ou começa a costurar retinho e de repente você entorta. Não, projeto perfeito, corte perfeito, costura reta. Se você seguir essas 3 etapas, não tem como o seu projeto não ficar perfeito. Eu sempre falo para as minhas alunas, são essas 3 etapas que são assim essenciais para que você tenha um projeto perfeito. Você vai confeccionar então 4 mini blocos para montar um bloco completo. Se você for montar um trilho de mesa que nem eu, você vai precisar de 3 blocos completos. Então você vai montar esse bloco 4 vezes, aí junta um no outro assim intercalando mesmo, ó.
Põe um pra cá, outro pra cá, um pra cá, outro pra cá, formando este formato aqui, ó. Dá um print aqui na tela para você não se esquecer como que é o formatinho que tem que ficar. Tem que formar essa escadinha, ó. Um pra cá, um pra cá, um pra cá. E ele vai fazer isso até o final. Você vai montar 3 desses daqui e depois vai emendar um no outro de forma que ele fique assim, gente, ó. Ele tem que formar uma escadinha, tá? É essa a etapa que você tem que fazer. Se você não quiser fazer um trilho de mesa, você pode montar apenas 4 bloquinhos, 4 mini blocos, e vai ficar um tamanho bem legal para fazer uma frente de almofada. Pode fazer também. Ou se você quiser fazer um trilho só com 8 bloquinhos, vai ficar um trilho menor. Digamos que tua mesa seja menor. Então você pode variar esse projeto. Eu quero que você entenda o conceito do projeto, porque nota, inclusive se você quiser fazer o bloquinho assim, ó, deixa eu achar ele de novo aqui, ó. O bloco completo, você pode montar 4 blocos completos e montar ele uma forma quadrada e transformar ele. Aqui eu montei em 3 blocos completos para fazer um trilho. Se eu tivesse feito 4, eu costuro um no outro e eu tenho uma sobretoalha de mesa. Se eu quiser fazer vários bloquinhos completos, eu vou aumentando e com isso eu consigo fazer uma peça maior. Olha que legal quando você consegue entender o conceito de um bloco de patchwork e ver que ele não é uma coisa complicada. Que não é régua, gente, não é pezinho de quilting livre, é tudo feito com pé de máquina de costura reta. Qual que é o objetivo? É mostrar para vocês que quiltar é tão simples quanto costurar, contanto que vocês estejam fazendo a técnica de straight quilting, a técnica do quilting fácil. É a técnica que eu ensino, que eu mostro que qualquer pessoa é capaz de fazer lindas peças com quilting, com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas ou pezinhos de quilting livre, ou luvas, ou qualquer outro tipo de acessório. Você vai poder conseguir fazer a peça que você imaginar, o que a sua mente imaginar, você vai ser capaz de quiltar usando a sua máquina de costura. Isso mesmo, a sua máquina de costura, sem fazer ajustes nenhum, porque ela já está pronta para fazer costuras.